Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo e sempre às 5 horas da tarde. Com a gente a Laura Couto, na Central de Apurações do ICL. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso espectador que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Dinheiro na mão é vendaval, hein, Laura? Você tem dinheiro voando por aí? Aqui na rua do ICL eu não vi hoje. Mas boa tarde para você que mora nesse país em que tem dinheiro voando pela janela. Eu estou falando do caso Master, uma investigação que foi bater no apartamento de um sujeito lá em Camboriú, sempre em Santa Catarina, impressionante. Mas a investigação era sobre desvio no Fundo de Previdência de funcionários do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, relacionado ao caso Master. Foram bater na porta do sujeito, que estava lá em Camboriú, ele atirou uma mala com dinheiro pela janela, saiu dinheiro voando para tudo que é lado. Parece aquela novela dos anos 70, anos 80, Pecado Capital, se não me engano, era o nome da novela. Dinheiro na mão é vendaval, né? Era a trilha sonora, Paulinho da Viola. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre isso. O Superior Tribunal Militar deu 10 dias para que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste sobre o pedido para que ele perca a patente de capitão e seja expulso do Exército Brasileiro. Por quê? Por causa da condenação dele no envolvimento no golpe de Estado. O Supremo, ao condenar, mandou o caso para o Superior Tribunal Militar e falou: os militares envolvidos em golpe devem ter a condição deles avaliada, se permanecem ou não à frente não, né? Mas com o direito de usar a patente e se permanecem nos quadros das Forças Armadas do Brasil. A apresentação da defesa de Bolsonaro e dos outros acusados é o primeiro passo no andamento processual desta ação, na qual o Ministério Público Militar pediu a perda das patentes, né? Após receber a manifestação de defesa do ex-presidente, o processo vai voltar para o gabinete do ministro Carlos de Aquino. Você sabe que lá no Superior Tribunal Militar também tem lá os juízes, os ministros. Alguns vêm de origem militar, outros são civis, está tudo misturado. Depois que o Bolsonaro, a defesa, se manifestar, volta para esse ministro que tem que dar o voto dele. A favor de que ele perca a patente ou não? Não tem um prazo estipulado para o voto deste relator. O STM também determinou a citação das defesas dos generais Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Braga Neto, além do almirante Almir Garnier. Todos eles condenados pelo mesmo crime, sendo que o capitão Jair Bolsonaro, foi condenado como o chefe da organização criminosa, o presidiário Jair Bolsonaro. Vamos seguir acompanhando esse julgamento, que é importante, né, do ponto de vista da honra militar. Não faz sentido essa turma aí manter as patentes pagas pelo cidadão brasileiro. Bom, é rolo atrás de rolo na família Bolsonaro. Olha essa aqui, gente. É até a nossa chamada principal hoje aqui da transmissão. Um relatório elaborado pela equipe de analistas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu doações suspeitas na campanha de 2022. Bom, e por que são suspeitas? Porque o dinheiro veio do CPF de pessoas já falecidas. Tem fantasma doando dinheiro para o Jair Bolsonaro? São os doadores fantasmas. Segundo os analistas do TSE, a chapa formada por Jair e pelo general Braga Neto, que era o vice, né, precisa devolver R$94 mil ao Tesouro Nacional por causa dessas irregularidades. Laura tem outros detalhes sobre esse relatório do TSE. Laura. Rodrigo, um dos principais pontos que chamou a atenção foi o depósito de R$345 vindos de 15 doadores registrados como mortos antes dessas contribuições. Os depósitos aconteceram entre setembro e outubro de 2022, segundo o monitoramento do TSE. Agora, outra doação inconsistente envolve um montante de R$6.132 que partiram de um único CPF vinculado ao Damião de Araújo Silva. O Damião já tinha morrido na data da transferência. A doação foi feita para a campanha de 2022, mas ele morreu em 2018.
O curioso é que as doações em nome do Damião somam 5 repasses, todos, cada um, de R$ 1.022, uma referência aí ao número 22 do Partido Liberal, que é a legenda do Jair Bolsonaro. Os familiares do Damião disseram que isso era uma forma de homenagem ao ex-presidente, mas o Damião nunca votou no Bolsonaro nas eleições, até porque ele morreu meses antes do primeiro turno de 2018. E outra, na época, o Bolsonaro usava o número 17 nas urnas, e não o 22, Rodrigo. Suspeito. Pegaram o dinheiro do Damião falecido, botaram na campanha do Bolsonaro. Tem que ver se é algum acerto, alguma ilegalidade maior, além da ilegalidade que já é usar os dados de um morto para doar dinheiro para a campanha eleitoral. E é um dinheiro razoável, né, gente? Quase R$100 mil aí em doações fantasmas para o Jair Bolsonaro. Perto de tudo que ele aprontou, nem é tão grande assim, mas é uma cerejinha no bolo das falcatruas que aprontou Jair Bolsonaro, tanto na eleição quanto durante o período em que esteve à frente da presidência. Bom, apesar de todas essas inconsistências, a área técnica do TSE não chegou a recomendar ao relator que cancelasse ou que não aprovasse as contas da chapa. Disse, não pode aprovar, mas com ressalvas. E a ressalva principal é essa aí. Tem que pagar, pagar porque esse dinheiro é um dinheiro ilegal que foi parar na campanha do Jair Bolsonaro e do Braga Neto, os dois presos. Que fase, hein? Que fase, como diria o locutor. Que fase de Jair Bolsonaro e de Braga Neto. Tem até doação fantasma, vão ter que devolver o dinheiro e estão presos os dois. Bom, o governador de São Paulo, gente, essa aqui é para a gente ficar de olho. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou hoje para Brasília para uma sequência de reuniões com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a agenda do governador, os encontros vão acontecendo de forma sequencial. Não é uma reunião com todos ao mesmo tempo, é na sequência. O Tarcísio iria se reunir primeiro com Alexandre de Moraes, depois Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. São esses 4. O primeiro encontro com o Moraes já rolou, ao meio-dia. O último encontro será com o Gilmar Mendes daqui a pouco, às 7 horas da noite. A Laura tem mais informações do que ele foi tratar em Brasília e por que tantos encontros assim a portas fechadas com ministros do Supremo. Laura. Rodrigo, oficialmente o objetivo das reuniões do Tarcísio é discutir uma ação sobre a participação de São Paulo no programa sobre negociação de dívidas do governo federal. O governador pretende apresentar argumentos para que os magistrados referendem, ou seja, apoiem uma liminar do André Mendonça, o ministro, que foi proferida no final de janeiro sobre esse tema. O Mendonça aprovou a revisão dos termos do contrato para ajustar valores, prazos ou condições do pagamento dessa dívida de São Paulo. Os ministros devem votar a liminar na sexta-feira, dia 13, em plenário virtual. Rodrigo. Pois é, Laura, mas será que é só isso? Será que ele não foi tratar de uma figurinha chamada Jair Bolsonaro e da possibilidade de prisão domiciliar? Porque a gente sabe que enquanto os filhos ficam fazendo borbulha, atacando o Supremo e tal, a Michele e o Tarcísio são os dois que estão operando nos bastidores para tentar a redução de danos. Sabe como é que é? Não dá para voltar atrás. Não dá para o Bolsonaro deixar de ser um condenado, um criminoso. Mas dá para melhorar um pouquinho a situação dele e colocar em prisão domiciliar, que é tudo que a família quer. Será que o Tarcísio está operando para isso, para depois dizer para a família, tá vendo? Vocês desconfiaram de mim, mas fui eu que estou conseguindo aqui conversar com os ministros, porque tenho interlocução com os ministros? É provável, é possível, e ele já fez em outros momentos conversas nesse sentido para tentar melhorar a vida do Jair Bolsonaro, apesar do Jair já ter escolhido o filho, Flávio, como o candidato oficial à presidência da República. Daqui a pouco vamos trazer os números da pesquisa que saiu hoje para a presidência da República. Ainda no campo do bolsonarismo e dos condenados, depois de uma série de adiamentos, começou finalmente hoje a audiência da Justiça Italiana para decidir sobre a extradição da Carla Zambelli. Está ela aí no telão e é a nossa manchete, olha só, lá no site. Itália começa a julgar extradição de Zambelli. A audiência foi suspensa. A primeira sessão havia sido marcada para 27 de novembro do ano passado e desde então foram sucessivos adiamentos. A Carla Zambelli está presa na Itália, você sabe por quê? Porque ela foi condenada no Brasil, ela está presa desde julho, né? E agora não há mais novos recursos possíveis. Ela tem que cumprir 2 penas. 10 anos de cadeia por contratar um hacker para inserir mandado de prisão falsificado contra Alexandre de Moraes no sistema do CNJ. 10 anos de cana por invadir o sistema digital do CNJ.
e 5 anos e 3 meses por sacar uma arma, essa você lembra bem dessa imagem, na véspera da eleição de 22, sacar uma arma, perseguir um homem na rua, apontar a arma contra a cabeça, ela estava crente que podia tudo naquele momento. Perderam a eleição, foi condenada, disse que na Itália ninguém ia pegá-la e ela está lá presa e agora aguardando o desfecho. Laura, como é que foi essa audiência de hoje da Carla Zambelli? A sessão de hoje foi suspensa depois de 5 horas de exposição e vai ser retomada já amanhã, na quinta-feira. Essa interrupção aconteceu por falta de tempo mesmo, Rodrigo. Hoje falaram o procurador italiano Erminio Amelio e o advogado de defesa da Zambelli, o Pier Emilio Sammarco. Ainda faltam falar um outro advogado da Zambelli, e também o advogado escalado pela Advocacia Geral da União para acompanhar o caso na Itália, e ele se chama Alessandro Gentiloni, Rodrigo. A defesa da Zambelli já adiantou que, caso a decisão da corte seja pela extradição, vai apresentar um recurso. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O nosso colega Chico Sá, Laura, costuma dizer que até preferia que ela cumprisse pena lá na Itália, porque lá parece que a justiça está... Apesar do governo ser de extrema-direita, o judiciário italiano tem uma independência grande, né? Dificilmente vai aparecer um juiz querendo soltar a Zambelli lá na Itália. Mas a Itália pode decidir pela extradição e ela teria que cumprir pena aqui, ó, pertinho do Jair. Vem, Zambelli, vem para o seu lugar que está guardado em Brasília, no presídio, para cumprir pena por esses 2 crimes. Vamos voltar a falar da política nacional, ano de eleição, as chapas sendo montadas, articulações do lado do Centrão. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que consegue maioria sim na Convenção Nacional do partido, caso Lula convide formalmente o partido, o MDB, para compor a chapa de reeleição, dando para o MDB a vice-presidência. O problema é que, como a gente já trouxe aqui no ICL Urgente na semana passada, um levantamento feito pela direção do MDB mostra que tem mais núcleos estaduais, diretórios estaduais, contra o Lula do que a favor do Lula no MDB. O partido está dividido, mas a maioria é de oposição. E a Laura tem outras informações sobre esta articulação, Laura. Rodrigo, por mais desfavorável que pareça esse cenário, o Renan Calheiros está otimista com essa possível aliança com o Lula. Mesmo assim, o ex-presidente do Senado pondera que a oferta do posto de vice, que atualmente é ocupado pelo Geraldo Alckmin do PSB, é crucial para facilitar essa vitória interna. Vale lembrar que a possibilidade de alterar a chapa foi ventilada pelo presidente Lula na semana passada também, o que agitou tanto o MDB quanto o PSB, que quer a manutenção do Alckmin ali na vice no caso. Mas o partido do centro está bem dividido quanto a essa possibilidade. Há uma diferença nítida entre os diretórios do Nordeste e do Norte, que são favoráveis à aliança, e os do Sul e do Sudeste, que não querem apoiar o Lula de jeito nenhum, Rodrigo. E é por isso que nos bastidores, os dirigentes do MDB veem essa neutralidade na eleição nacional como a saída mais provável, Rodrigo. É isso, você tem ali 10 diretórios no Nordeste, Amazonas, Pará, que fechariam com o Lula, do MDB eu estou falando, né? Mas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, são todos contra o Lula. Então é mais provável que o MDB fique neutro ou apoie a candidatura da chamada terceira via, do Ratinho Júnior, que é do PSD, do Kassab. Então ficaria o Ratinho com apoio do MDB. É uma possibilidade também, mas o Renan Calheiros não desistiu e está dizendo, Lula, se você trouxer assim, olha, vice-presidência, aí muda a conversa e aí nós podemos convencer nossos amigos do MDB a aprovarem esta aliança com o PT. Eu não acho que é boa saída para o Lula, é melhor manter o Alckmin lá, é a minha impressão. Falando na eleição, pesquisa Quest de hoje, Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, mas os números indicam que a eleição, como a gente disse aqui desde o começo, será duríssima. O Flávio Bolsonaro se consolida, consegue transferência de votos. O Jair está transferindo todos os votos praticamente para o Flávio. Muito parecido com o que aconteceu com o Lula e o Haddad em 2018. O Lula preso, transferiu os votos, levou o Haddad para o segundo turno e o Bolsonaro acabou ganhando, mas fortaleceu o Haddad naquela eleição. Nós temos aqui o levantamento da Quest, que ouviu 2.000 eleitores entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Nós vamos começar aqui pela aprovação do Lula no governo, né? A margem de erro é de 2 pontos percentuais, desaprovam o governo 49, aprovam 45.
Na margem de erro tem um empate, mas você vê que abriu um pouquinho assim, né? Quase nada. Mas vinha num empate total e agora abriu um pouquinho a desaprovação. O que será que explica isso? Vamos olhar outros números aqui para entender melhor. Primeiro turno, vários cenários de primeiro turno. A gente vai colocar aqui na tela a próxima lâmina, vamos dizer, da pesquisa. São vários cenários. Eu vou ficar aqui no cenário 1, o mais provável. Lula, 35%. Flávio Bolsonaro, 29%. Ratinho Júnior, 8%. Romeu Zema, 4%. Depois tem Renan Santos e Aldo Rebelo com 1%. Esse cenário aqui, dificilmente o Zema vai ser candidato a presidente. Deve ser só o Ratinho, né? Então, não deve ter uma pulverização tão grande. O Lula na frente. Nos outros cenários, o Lula sobe um pouquinho mais, vai a 38, 39, mas fica nessa margem de 6 a 9 pontos de vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro, que se consolida na segunda posição. A Quest dividiu as intenções de voto no primeiro turno pelas regiões. Eu queria que você olhasse aqui para a gente acompanhar como é que está regionalmente esse cenário 1, se fosse Lula, Flávio e Ratinho. Nordeste, o Lula tem o dobro dos votos do Flávio, tem o dobro. No Sudeste, existe um empate quase total, né? Empate quase total entre Lula e Flávio Bolsonaro. No sul do país, existe quase um tríplice empate, porque Lula, Flávio e Ratinho ficam quase que no mesmo patamar, 28, 29 e 23. E no centro-oeste, o Flávio Bolsonaro lidera por 39 a 32. Então, é o cenário que a gente vê nas últimas eleições. Nordeste, o Lula dispara, Nordeste é a segunda região mais populosa. No Sul, a direita tem força e no Sudeste um empate. Se ficar nisso, o Lula tem todas as condições de ganhar. Vamos dar uma olhada num eventual segundo turno, Lula contra Bolsonaro, o que aconteceria? Tá aqui, ó. Lula, 43%, Flávio Bolsonaro, 38%. Na pesquisa anterior, o Lula tinha uma margem aqui de 7 pontos, né? De 45 para 38, 7 pontos. Agora a margem é de 5 pontos. Encurtou um pouco. Desde que o Flávio foi lançado, ele vai se consolidando, fica atrás e a eleição tende a ser bastante apertada, como foram as anteriores, especialmente a anterior, a última, né? Mas agora com o Lula no poder. E rejeição. Há um empate na rejeição. Peço para você olhar a última coluna, ó, fevereiro de 26. Vermelho aqui é a rejeição. Lula rejeitado por 54% e o Flávio por 55% dos brasileiros, uma rejeição quase idêntica dos dois. A Quest também perguntou qual a maior preocupação dos brasileiros. E aí a gente observa algo interessante. A violência, a segurança pública, diminui, como ainda é o tema que mais preocupa, mas diminuiu bastante. Ó, em pesquisas anteriores, 38% diziam que era violência. Agora 27% dizem que é violência, 20% dizem problemas sociais. A economia, que há um ano e meio atrás era o principal problema para a maioria, hoje está aqui para baixo. Então o Lula, eu diria que entra na campanha com o discurso de que, olha, arrumei a economia, mas tem que enfrentar essa questão da violência que a família Bolsonaro vai tentar trazer como a pauta principal da campanha. Repito, os números indicam Lula favorito, mas eleição difícil, eleição complicada, eleição polarizada e a terceira via com dificuldades para crescer nesse momento. Vamos falar então do dinheiro que voou pela janela, pessoal. A Polícia Federal deflagrou pela manhã a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a Rio Previdência. O que é Rio Previdência? É onde o governo lá do Rio de Janeiro, os funcionários públicos, investem o dinheiro dos servidores para que, ao se aposentar, eles tenham uma renda um pouco melhor. Mas a turma lá resolveu botar o dinheiro no Banco Master, toda a pinta de que houve corrupção, e agora tem uma investigação da polícia. Os policiais cumpriram 2 mandados de busca em endereços ligados aos investigados, que eram ex-gestores do Rio Previdência, em várias cidades de Santa Catarina. Foi assim que a PF chegou para realizar as buscas num apartamento lá no Balneário Camboriú, na praia, né? Aqueles prédios de luxo. E aí um dos ocupantes do imóvel simplesmente atirou pela janela uma mala contendo dinheiro em espécie. Olha lá o dinheiro, tá aqui ó, no chão. Não é papel não, gente. Bom, é dinheiro em forma de papel, mas é dinheiro vivo. O sujeito atirou tudo pela janela. Porque achou que a polícia ia olhar aquilo ali e ia ter muitas provas, né? Que dinheiro é esse? O cara achou que ninguém ia perceber aqueles dinheiros voando pela janela?
Que desespero, hein? Pelo jeito, ó, tem alguém catando ali o dinheiro, mas não caiu tudo dentro do prédio, acho que não deu para muita gente pegar. Se fosse na rua, aí sim ia aparecer a cena da novela em que o sujeito joga dinheiro pela janela. O montante arremessado soma quase R$500 mil, 429 mil. A polícia contou, guardou o dinheirinho e isso aí é prova na investigação. Além desse montante recuperado, os policiais apreenderam 2 carros de luxo e 2 smartphones contendo troca de mensagens dessa turma aí do mercado financeiro. Bandidagem de terno e gravata, dinheiro voando pela janela. A gente tem outras atualizações do caso Master. Quem traz pra gente é a Laura Couto. Rodrigo, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, o inquérito que apura as suspeitas envolvendo o Banco Master está na reta final. Segundo o Rodrigues, a equipe responsável trabalha na consolidação das informações para encaminhar o relatório final para o Supremo, onde o caso tramita sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. O inquérito analisa indícios de fraudes financeiras, emissão irregular de títulos e também possíveis crimes contra o sistema financeiro. Rodrigo. Você sabe que além do Rio de Janeiro, Laura, outro estado, outra unidade da federação que está ali na Berlinda, né, que tem muita suspeita envolvendo esse Banco Master, é Brasília, o Distrito Federal. Por quê? Porque o governo do Distrito Federal tentou comprar o banco do Vorcaro para tentar salvar, né? Pegou o banco estadual, o banco BRB, vamos comprar o Master. Então, o Ibanez, que é o governador, está investigado, é suspeito também. E mesmo no olho do furacão, eu vou até virar para cá para a gente ter aqui o Ibanez aqui na tela. Ó. Mesmo no olho do furacão desse escândalo, o governador anunciou que vai deixar o cargo, mas não é que ele vai deixar para se defender, não. Ele vai deixar o cargo de governador para se candidatar ao Senado. Então ele deve renunciar ao cargo de governador em 28 de março, daqui a um mês e pouco, para se candidatar a uma vaga de senador. O nome de Ibanez tem aparecido nas investigações. O dono do Master, Daniel Vorcaro, inclusive já citou o Ibanez nominalmente num depoimento para a Polícia Federal. Os parlamentares de Brasília estão de olho nessa candidatura e não vai ser fácil para o Ibanez passar por essa não é, Laura? Rodrigo, não vai ser fácil mesmo, o clima está tenso na política de Brasília. Os 3 senadores do Distrito Federal, inclusive, a Leila Barros, o Isalci Lucas e a Damares Alves, protocolaram um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando que o governador Ibanez Rocha seja convidado a prestar esclarecimentos sobre as negociações envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o BRB. Nesse requerimento, os senadores acrescentam que o Ibanez atuou como garoto propaganda dessa aquisição, mesmo diante de alertas técnicos e também preocupações de setores do mercado financeiro, Rodrigo. Mas o governador afirmou que vai declinar do convite. Só que quem não deve não teme, né, Rodrigo? Deveria ser assim, deveria ser assim. A gente mostrou dinheiro voando pela janela. Tem muitas formas do dinheiro sair voando, né? Uma forma é o sujeito entrar no desespero e atirar para não achar que, não quero que a polícia pegue isso aqui comigo. Mas o dinheiro voar também, é isso aqui que foi feito no Distrito Federal. É dinheiro do povo que vai sair voando. Só que em vez de sair pela janela, sai dos cofres públicos para o bolso do Vorcaro. E será que voltou alguma coisa, de alguma maneira, para o Ibanez? Bom, ele inclusive comentou sobre pedidos de impeachment que existem contra ele. Ibanez afirmou que todos vão para a gaveta, porque é de lá que nunca deveriam ter saído. O que foi para a gaveta é muito dinheiro, hein, Ibanez? Ontem a Câmara Legislativa arquivou realmente um pedido de impeachment que citava justamente os crimes envolvendo a aquisição do Banco Master. Ele tem maioria lá no Distrito Federal. Então, pela via do impeachment vai ser difícil. Tem que ser pela via policial para esse Ibanez Rocha pagar, responder pelo que tentou fazer, dinheiro público envolvido nesse caso do Master. Falando em mais um elemento aí da extrema-direita envolvido com falcatrua. Do TikTok para a cadeia. Esse aqui que está na tela, você já deve ter visto por aí. É o prefeito de Sorocaba metido a engraçadinho. Rodrigo Manga, né? O Ministério Público Federal denunciou hoje o prefeito afastado, porque ele já foi afastado do cargo, o Manga, que é do Partido Republicanos, o mesmo partido do governador Tarcísio. Manga responde por crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, organização criminosa. E ele gostava de fazer esse tipo de aparição, porque eles acham, isso aqui é moderno, é política nova. O que tem de novo nisso? Fazer palhaçada no TikTok
É como, sabe aqueles mágicos que ficam fazendo aqui coisas mirabolantes para te enganar, aí por baixo do pano fazem o truque? Era isso. Enquanto ele fazia aqui, ó, a mágica no TikTok, debaixo do pano passava o dinheiro. E ele está investigado por falcatruas envolvendo até a família dele. Laura Couto traz mais informações. Rodrigo, o prefeito tiktoker Rodrigo Manga, ele está afastado do cargo desde o dia 6 de novembro do ano passado, quando ele foi alvo da segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal. Segundo os investigadores, o Manga é apontado como líder de uma organização criminosa que utilizou cargos públicos para promover fraudes em licitações e assim obter vantagens ilegais. E tem mais, de acordo com o MPF, o Ministério Público Federal, o Manga também recebeu propina para garantir que a organização social ACN assumisse a administração de unidades básicas de saúde de Sorocaba. Além disso, o prefeito teria utilizado parentes como laranjas para ocultar o patrimônio. A esposa e a mãe dele também foram indiciadas pelo MPF, como você falou, Rodrigo. Laura, você pensou nos militares bandidos e aí misturou parente com patente, porque lá eles vão perder a patente. E aqui é o Manga que vai perder a amizade dos parentes. Não sei se os parentes todos estavam envolvidos, ou às vezes o cara usa o nome de alguém, o documento de alguém, convence, né? Um cunhado, a irmã. Escuta, me presta aqui o seu documento que eu vou fazer uma operação tranquilo, viu? Tudo muito tranquilo. E aí envolve a família inteira na falcatrua. Bom, atenção para essa aqui, ó. Quase 4 mil juízes brasileiros receberam acima de R$100 mil, não é no ano não, gente, é no mês de janeiro. Isso é mais que o dobro do teto do funcionalismo público, que é de 46.300. Então, se eles estão ganhando mais de 100 mil, eles estão ganhando 2 vezes o teto. É absurdo, né? Só é possível porque os juízes têm direito a uma série de benefícios, que eu chamaria de privilégios, que não entram na cota de retenção do teto constitucional. Palavreado difícil, né? Porque tem o teto, mas tem uma maneira de furar o teto. Você pendura coisas, não é salário, é ajuda paletó, ajuda mudança, ajuda escola, ajuda gasolina, tudo isso vai parar no contra-cheque, no olerite do juiz. Alguns desses benefícios são isentos, inclusive, de imposto de renda. É o rico ficando mais rico e o pobre pagando a conta. Na semana passada, como a gente viu, aqui, inclusive no ICL Urgente, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento dos penduricalhos que driblam o teto do funcionalismo para acabar com isso, por exemplo, com essa farra, inclusive no judiciário. Agora, nos corredores do STF, a medida foi vista como um recado para Edson Fachin, o presidente lá do Supremo. Laura, explica melhor para a gente por que aprovar, né, essa determinação de que não pode penduricalho é recado para o Fachin, Laura. Rodrigo, parece que essa decisão do ministro Flávio Dino está expondo um embate interno dentro do STF. Interlocutores do ministro afirmam que, com essa decisão, o Dino quis mostrar que o verdadeiro código de conduta para o Supremo passa pela revisão dos chamados supersalários, os penduricalhos, e que fixar regras para a realização de palestras, por exemplo, é algo secundário nesse contexto. Ou seja, ele quis mostrar para o Fachin que tem coisas no momento que são mais importantes que outras. A expectativa é de que os ministros da Corte aproveitem o tema para passar recado sobre a necessidade ou não de se estabelecer parâmetros para essa atuação dos magistrados. Rodrigo? Eu diria que uma coisa não exclui a outra, né? Acabar com o penduricalho e criar algumas regras para os juízes não poderem ficar pegando avião com um empresário, recebendo dinheiro e, enfim, essas atitudes aí suspeitas de alguns ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Rapidinho aqui, pessoal, um brasileiro prestou depoimento em 2016 sobre o Jeffrey Epstein, alertando a justiça sobre a presença de meninas, né, que se relacionavam com o financista. A informação foi revelada pelo próprio Epstein num e-mail que ele enviou para um colecionador de artes, né? O empresário brasileiro que fez isso é Reinaldo Ávila da Silva, marido do político britânico Peter Mandelson. Então, tem aí o nome. Esse brasileiro já tinha sido citado, né? Ele era o companheiro desse político lá, britânico, que inclusive está bem enrolado nessa história do Epstein e teve que ser afastado do governo. Laura, obrigado mais uma vez pela parceria ao vivo aqui no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Amanhã prevista, aliás, a palestra, né? O Pacto da Impunidade, uma aula aqui dentro da nossa pós-graduação do ICL, Teoria Crítica da Sociedade. É uma aula aberta, você pode se inscrever em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e acompanhe amanhã, às 8 horas da noite,
o Pacto da Impunidade, contando por que a elite brasileira escapa de todas, né? Será que esse Manga vai escapar de investigação? Será que o Ibanez vai escapar? Faz parte da aula, vai ter uma explicação mais sociológica e histórica sobre o que acontece no Brasil em relação a esses casos. O Pacto da Impunidade, se inscreva em iclurgente.com.br. A gente volta amanhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Você fica agora com o N2, Gabi Varela, Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu, gente. Amanhã, às 20 horas, acontece a aula magna aberta, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos seus crimes. Prepare-se, portanto, para um debate profundo sobre as raízes históricas da desigualdade e o pacto das elites na perseguição aos mais pobres. E não perca essa oportunidade absolutamente única. Venha conosco debater o Brasil e o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.